Oi, pessoal. Boa tarde a todos. Primeiro, eu parabenizo todas as mulheres do Brasil pelo seu dia. Esse é um dia super especial. É um dia que nós temos que homenagear as mulheres e nós temos que conscientizar as mulheres. Então, para isso, nós estamos aqui. Nós estamos aqui para falar sobre a mulher, falar sobre o seu coração, falar sobre o seu estilo de vida. Então, desde cedo, nós estamos aqui falando da mulher. Nós começamos o dia de hoje com o tema Educar para Salvar Vidas. Sem a gente saber nada sobre a mulher, sobre as doenças da mulher, como que nós vamos atuar para salvar as vidas da mulher, né? Depois desse evento, nós tivemos Para Além do Coração. Então, a gente falou sobre temas muito importantes e agora nós vamos falar sobre adoecido coração. E agora, o que fazer? Então, nós vamos falar do coração da mulher. E para isso, eu chamei 3 cardiologistas de renome nacional que têm uma grande experiência em coração da mulher. Então, eu quero chamar, então, peraí que eu já estarão com a gente nesse bate-papo. E com isso, nós vamos falar, então, sobre coisas super importantes relacionadas ao coração da mulher. Então, estamos presentes a doutora Juliana, a doutora Thaís, também a doutora Elizabeth. Então, eu vou apresentar essas moças, essas mulheres maravilhosas que conhecem muito o coração da mulher e elas têm muito para falar para a gente a respeito do tema. A doutora Thaís Vieira é cardiologista da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Ela é pós-graduada pela Duke University em cardio-oncologia. Olha que importante. E ela é cardiologista e ecocardiografista da Clínica Santa Helena da Clínica São Lucas da Rede Dor. A doutora Juliana, a doutora Elizabeth Caetano ainda não chegou, mas está entrando. A doutora Juliana, ela é residente, ela fez residência, é um currículo extenso, ela fez residência médica na Unicamp, ela é cardiologista do INCOR, da USP, ela é intensivista pela Associação de Medicina Intensiva Brasileira, e ela é diarista da Unidade Cardiovascular do Hospital São Lucas da Rede Dor. Então, nós temos um time bastante robusto aqui, é um time de seleção que vai trabalhar o coração da mulher. A doutora Elizabeth está entrando, vamos chamar a doutora Elizabeth. Doutora Elizabeth. Não entrou. Opa, doutora Elizabeth está aí. Boa tarde, doutora Elizabeth, seja bem-vinda. A doutora Elizabeth, ela é uma grande atuante na região norte, ela é mestra em medicina pela Unifesp, ela é docente da CESUPA, docente da Unifarmac e ex-presidente do nosso Departamento de Cardiologia da Mulher. Então, gente, vocês estão percebendo aqui que nós temos um timaço, né? Então, nós vamos falar sobre temas importantes, sobre insuficiência cardíaca, sobre hipertensão arterial e sobre o infarto. A gente sabe que mulher adoece, tanto quanto o homem do coração, não é verdade? A gente achava que isso era uma doença de homem. Que doença de homem nada. Mulher também adoece igual o homem. E vocês sabiam que a mulher morre mais de doença cardiovascular do que de todos os cânceres juntos? Cânceres ginecológicos? Mama, útero, ovário. E aposto com você que a mulher vai no ginecologista, mas ela não vai no cardiologista para fazer prevenção. E por isso nós estamos aqui conversando sobre esse assunto. Então, nós vamos começar com a doutora Thaís, que é uma grande expert em insuficiência cardíaca, e nós vamos perguntar alguma coisa para ela no sentido assim. A mulher, ela pode ter coração fraco, coração inchado. Como a gente fala que a mulher está toda inchada, coração crescido, será que é por causa de alguma doença cardíaca que pode acontecer em alguma fase da vida dela? E outra coisa,
coisa, doutora Thaís, tem cura isso que a mulher tem? Então, nós vamos deixar a doutora Thaís responder algumas perguntas para a gente. Vocês também, plateia, podem participar, podem fazer perguntas, está na hora. Tem um timaço aqui, especialista em mulher, para conversar com você. Thaís, com você a falar. Boa tarde a todos que estão participando dessa live. Eu quero agradecer imensamente a Cristina pelas palavras, a Celi pelo convite. Quero me solidarizar a todas as mulheres, né, que estão nos assistindo, não só as mulheres, como os homens, porque os homens que se informam sobre as doenças das mulheres levam para suas mães, suas esposas, suas namoradas, né, para amigas, entre outras. Um grande abraço a Beth e a Ju, que são amigas queridas e que estão aqui conosco. Com certeza vai ser uma hora de grande debate, de troca maravilhosa de conhecimentos, porque o nosso objetivo é esse, mulher. É levar para vocês isso que Cristina acabou de falar, esse aumento que a gente está visualizando das doenças cardiovasculares, do infarto, do AVC nas mesmas, reiterando que não existe idade para ter doença cardiovascular, tanto as jovens como as que estão na menopausa, que é a época que realmente ela tem uma maior preponderância. Falando um pouco do meu tema, que é insuficiência cardíaca, a primeira coisa é definir o que é insuficiência cardíaca, o que é coração fraco e grande e fraco, né? Então, existem dois tipos de insuficiência cardíaca na mulher, né? A insuficiência cardíaca, onde o coração é grande, mas e funciona mal, né? Detectada pelo ecocardiograma, né, que é através de uma medida do eco que se chama fração de ejeção, a média função do coração, e existe a insuficiência cardíaca com a função normal. Mas como assim? Né? Se tem a função normal, por que a mulher tem insuficiência cardíaca? Então, existem os fatores de risco. Quais são os fatores de risco que podem levar à insuficiência cardíaca? São aqueles tradicionais fatores de risco que a gente tem, né? Hipertensão, diabetes, a mulher que, por ter esses fatores de risco, veio a ter um infarto do miocárdio, né? No caso específico das mulheres que têm obesidade, que tem arritmia cardíaca, como fibrilação atrial, que é a situação em que leva ao coração crescer, mas ainda mantendo a função normal, e que também é importante ter um cuidado específico para não evoluir para uma gravidade maior. Então, especificamente das mulheres, a gente tem a síndrome de Takotsubo. O que é isso? Esse nome difícil. Vocês vão entender, é o coração partido, né? Onde o coração ele cresce e fica fraco após frequentemente uma emoção forte, um estresse agudo, onde ele fica sem funcionar bem, mas não tem pressão nas artérias coronárias. Uma outra coisa que leva ao coração da mulher a crescer e não funcionar bem se chama miocardiopatia periparto, ou seja, no final da gravidez e do pós-parto imediato, esse coração ele pode crescer e não funcionar bem. Cansaço e que precisam ser valorizados porque o diagnóstico de extrema importância que pode levar à mortalidade. Então, a mulher, que é importante para diagnosticar a insuficiência cardíaca. Primeiro, saber os fatores de risco, as doenças que levam à insuficiência cardíaca, os sintomas, né? Quantas vezes a gente chega no consultório e recebe uma mulher com o coração cansaço é uma queixa tão frequente, não é, Cristina? Beth, Ju, no nosso consultório, estou com cansaço. E que o cansaço pode ser decorrente de várias situações,
desde situações não cardiológicas até situações cardiológicas. E uma delas é a insuficiência cardíaca. Então, você que está sentindo cansaço, fraqueza, se sentindo inchada, é importante que você valorize e pense na possibilidade de que isso pode estar relacionado ao coração e pode ser seu coração grande e sem funcionar bem, fraco, né? Então a gente tem os fatores de risco que levam ao coração a crescer e não funcionar bem. A gente tem os sintomas da insuficiência cardíaca e após o diagnóstico, o seu cardiologista ele vai dar vai instituir o tratamento que é adequado. Aqui falando, até puxando a sardinha para o meu lado, a gente tem a insuficiência cardíaca decorrente do tratamento quimioterápico, né? Então, a gente sabe hoje em dia que o tratamento do câncer evoluiu de uma maneira significativa. A gente vê mulheres com diagnóstico precoce do câncer de mama ter possibilidade de cura de 80%, né? Quando você faz o diagnóstico precoce, institui também precocemente o tratamento. Mas aí a importância de você, mulher, em contato com o seu oncologista, e, claro, faz uma estratificação de risco para ver essa possibilidade maior ou não de vir a ter uma complicação, uma insuficiência cardíaca decorrente do tratamento quimioterápico. E aí é feito uma avaliação antes de se começar a quimioterapia e durante e após o tratamento quimioterápico. Quantos casos de coração grande e fraco que não tem causa, quando você busca lá no passado, teve um tratamento quimioterápico com substâncias que podem levar a essa Então, patologia. doutora Thaís, Né? você está me dizendo que a mulher que já teve um tratamento de câncer e foi curada, ela pode ter o coração crescido? Ela pode, Cristina, vir a ter o coração crescido. Inclusive, é importante colocar 10, 20 anos após ter acabado o tratamento quimioterápico, você, mulher, deve continuar sendo acompanhada pelo seu cardiologista. Porque insuficiência cardíaca, o coração grande que não funciona bem, pode acontecer 10 anos depois. Você já nem se lembra mais de que fez o tratamento para o câncer, né? E que tomou aquela medicação. Mas os estudos mostram que é possível, sim, Cristina, de vir a ter uma insuficiência cardíaca, mesmo curadas e findo o tratamento e aí, quimioterápico. doutora Thaís, mais um motivo para a mulher não fazer só prevenção ginecológica, né? Dela ir anualmente Sim, ao cardiologista. E principalmente quando ela tem esses fatores de risco que você descreveu, não é isso? Muito. Com certeza. Hoje em dia, né, a gente está aqui em Aracaju, no Brasil inteiro e no mundo, em contato muito frequente com a ginecologia. Nós estamos trocando essa experiência. Cardiologistas estão dando aula em congressos de ginecologistas e vice-versa, com esse objetivo de nos somarmos à ginecologia. A gente sabe que as doenças cardiovasculares, elas matam 8 vezes mais do que o câncer de mama. E a preocupação da mulher com os cânceres ginecológicos é extrema. Todo mês, todo ano, a mulher vai a quem primordialmente? Ao seu ginecologista. É muito importante que a mulher previna, claro, o câncer de mama, o câncer ginecológico. Mas é importante que ela não esqueça do coração, que ela cuide do coração. E para isso, graças a Deus, aqui em Aracaju, nós temos um relacionamento excelente com a ginecologia. A gente faz essa troca de figurinhas, elas pedem os exames complementares, elas nos encaminham e a gente sempre está em diálogo para que a nossa mulher previna o câncer de mama. É importantíssimo, fique curada. Mas
também previna e trate, detecte precocemente as doenças cardiovasculares. Porque a gente sabe da morbidade e da mortalidade que podem acontecer quando Então, essa é doença um time aparece. para tratar do coração da mulher, né? Cardiologista, ginecologista, obstetra, nutricionista, fisioterapeuta, preparador físico e por aí vai, né? Então, nós Com temos certeza. Nós não conseguimos, na medicina, nunca vivermos sós, né? Então, nós somos um time aqui que a gente se especializa, estuda. Estamos aqui dedicando nosso tempo a você, mulher, para que vocês saibam da nossa preocupação e da nossa missão com a sua saúde cardiovascular. E cada especialidade está responsável também por sua saúde. E não, ó, para eu não ser injusta, tem as enfermeiras, os agentes de comunidade de saúde, elas vão lá buscar essa mulher que está tendo sintoma e tá achando que o cansaço é porque ela está trabalhando demais, né? Ela tem jornada tripla, quádrupla, e na verdade ela pode estar tendo um coração fraco, né? Então, atentas, mulheres. Isso é uma coisa bem importante, doutora Cris, porque muitas vezes o papel da mulher mudou na sociedade, né? Então, a gente está no mercado de trabalho, tanto quanto os homens, e a gente assume o mercado de trabalho, a casa, os filhos e outras funções extras. Então, muitas vezes, isso é confundido, a exaustão com cansaço. Isso, E aí isso exato. pode retardar, né, a procura por atendimento médico. Então, a gente vê muito isso. Além do que toda essa sobrecarga de trabalho, ela também vai ocasionar, aumentar a prevalência de transtornos de humor, né? O transtorno de depressão, de ansiedade, que isso vai trazer um agravamento para essa mulher que possa ter uma doença do coração. Então, acho que, como o Thaís colocou, é de extrema importância a gente alertar as mulheres que a gente cuida dos outros, mas também a gente precisa ter um olhar para nós. Então, para não cair na exaustão, né? Isso é a vida. E, de repente, a gente procura de uma forma tardia. Isso. E a doutora Juliana depois vai falar com a gente, fica aí esperando, que a sua vez vai chegar. E essas alterações da saúde mental vão interferir em alguma doença, tipo infarto, angina. Calma aí, nós ainda vamos conversar. Agora nós vamos chamar a doutora Beth Caetano. A doutora Beth vai responder uma pergunta para a gente. A grávida pode ter pressão alta? Isso pode interferir na vida dela? No risco cardiovascular dela? O que acontece na gravidez que pode dar uma pressão alta? Será que é só aquela mulher que tinha pressão alta antes? Vamos ouvir um pouquinho a especialista falar sobre isso. Vamos lá, Beth. Boa tarde a todos. Eu também gostaria de agradecer a Cristina, a Celi, que nos colocou nos deu de presente, a Sociedade Sergipana, que sempre nos acolhe, e a Úrsula, que está como presidente da sociedade. Tá? É uma satisfação poder e quadros reunidos, tendo tanta gente que está assistindo. Tá? A hipertensão arterial, ela afeta, vamos dizer, todas as mulheres em várias fases da vida. Mencionou a grávida. A grávida, nós temos aquela grávida que tem a hipertensão crônica, que ela já sabe a hipertensão, então ela já entra, sabe que tem a grávida, nunca verificou a pressão, relativamente nova, engravidou, e antes da 20ª semana ela começa a apresentar alteração da pressão. Então, antes da 20ª semana, nós temos que pensar que essa mulher já deveria ter hipertensão. Aí nós temos a hipertensão gestacional, aquela hipertensão que aparece depois da 20ª semana e ela vai até o fim da gravidez e depois ela pode desaparecer. E temos a pré-eclâmpsia e Ô, Beth, só um minutinho, tá dando um eco. Será que você tá com 2 dispositivos ligados? Ou não, né? Ok, vamos lá. Vamos continuar. Então, a mulher, a pré-eclâmpsia é aquela que aparece a hipertensão depois da 20ª semana
E ela já é acompanhada com, dizer, as proteínas da urina, a albuminuria. E a eclâmpsia é tudo da eclâmpsia que é com uma convulsão. Ela chama de eclâmpsia. Tá? Então, essa pode ficar hipertensa ou não, mas ela tem que ser cuidada. Então, para isso, nós temos que ter muito cuidado em ter como a mulher está se comportando em termos de ganho de peso. Tá? Se essa mulher está no consultório, nós temos que saber se ela já tem sobrepeso ou se ela é obesa. Então, se ela vem ganhando mais de 1 quilo num mês, ela chega a 3, 4 quilos, pode sinalizar essa mulher que ela é complicada. Ou então, aquela mulher, ela já começa a ter gordinha, a gravidez, pode ganhar, porque a gente calcula assim mais ou menos 1 quilo por mês. 9 a 10, essa mulher tem que ganhar 1 quilo. Nós temos que estar sempre atentos. Tá? Por quê? O nosso diagnóstico vai ser de acompanhar essa mulher. Então, se é paciente, nós temos que ter cuidado de saber o que ela está tomando de medicamento, porque nós sabemos e, vamos dizer, com muita frequência, chega no consultório da gente tomando medicação que não deveriam estar usadas na gestação. Tá? Então, nós temos que ter esse cuidado. Se tem, nas primeiras semanas, a gente troca e diz, olha, essa medicação já devia ter um alarme, porque senão deixa essa muito insegura. Tá? Outro, nós estamos hoje em dia com pacientes que estão engravidando de uma certa idade, 42 anos. Então, essas pacientes, vamos dizer, elas podem complicar mais, podem ser hipertensas, até mesmo podem ter doença coronariana. Então, nós temos que ter esse cuidado. Além das nossas grávidas, o que está preocupando é porque a pressão alta também está aparecendo nas jovens. Jovens é um problema, porque eu acredito que são hipertensas, elas não querem tomar medicação, elas não querem ter uma mudança de hábitos. E mais o jovem, ele não faz exercício e passa um tempão, olha, a criança ali passa quase 40% do seu dia no computador. Então, esse jovem tem muitos que a gente vai precisar mudar isso, tá? E as nossas mais ainda. Ô, Beth, então você falou algumas coisas importantíssimas. A mulher que ela tem mais tendência a ter essa doença da gravidez, que ela dá lá na placenta, que ela leva a pressão alta, primeiro, a obesa, a mais velha, não é isso? Você falou uma coisa importante, o sinal de alarme, se ela está ganhando muito peso de repente. E o que mais? Tem mais sintomas, muita coisa que dá um alarme aí para a gente ficar atento se ela está com preocância? Olha, antigamente, para dar um diagnóstico, ela precisava ter edema, certo? Mas nós sabemos que edema aparece nas grávidas. Tem que ver a variação, apareceu muito. Tem edema de repetores, tem dor ao nível do hipocampo, no fígado, certo? Quando baixa no fígado, manda essa paciente para o hospital porque ela vai ter os níveis de pressores. Né? Então, vamos dizer, uma gestante com 160, 16 por 100, 10, essa porque muitas vezes ela não consegue fazer uma alimentação mais saudável, ela come muito sódio, sabe? Ela come besteira na rua, então ela é internada, quer dizer, com então, Beth, quer dizer que tem muita mulher que engravida e fala assim, o menino fala assim, vou deitar o cabelo, vou comer tudo que eu quiser, porque eu vou engordar mesmo, então posso comer tudo que eu tô grávida. Aí, então, eu perigo, né? Eu tenho que alimentar 2. Doutora, como é que eu posso? Verdade. Sabe? A gente ouve muito isso, Beth. Não é? Então, fator nós temos, vamos dizer, saber qual foi essa carga. A mãe, se as tias têm algum problema, se já tiver eclâmpsia. Então, na nossa anamnese bem feita, nós precisamos
avaliar também a Ótimo. para ver se Muito tem uma bem. Ô, carga Beth, outra coisa genética. que já falaram. Nós temos se ela é muito E nova, se ela está mais velha, se ela tem várias gestações, é a primeira gestação. é, Tá? Então, tudo isso a outra gente deve coisa, né, levar. Beth? Aquelas mulheres que estão com uma dor de cabeça imensa que não melhora e ficam enxergando os vagalumezinhos, né, na frente assim das vistas, né? Isso aí é sinal de gravidade, que pode estar com uma pré-eclâmpsia? Que nós chamamos sintomas visuais. A gente tem que dar para ela que ela está vendo os bichinhos, algumas aranhas passando. E se naquele momento tem questões de avaliação de pressão. Aí essas a gente até muitas vezes fazer uma que é a monitorização da pressão arterial, monitorização residencial da pressão, até para confirmar como é que está o comportamento de Então, pressão. o que você recomenda, então, para a grávida? Que, assim, para a gente evitar essas complicações. Porque aí, Beth, é importante você falar também que aquela que teve a pré-eclâmpsia e a eclâmpsia, o que vai acontecer lá na frente com ela, né? Então, essa mulher que está engravidar, então, sempre o ginecologista tem que estar aberto. Essa mulher dizer, vai engravidar, ela quer engravidar, se ela está fazendo algum método para evitar, ou se não está, tá? Então, ele sabe. Aquela mulher que não fazendo, vamos dizer, uso anticoncepcional, esse a gente não tem cardiologista tem que se preocupar, porque ela não vai engravidar. Mas aquela que dá pé e que pode engravidar, ela diz, não, como? Com tabela? Não existe. Vai furar essa tabela. Então, precisa não usar a medicação que seja contraindicada na gravidez, como os inibidores da ECA, Dá um exemplo desses aí, não Beth. podem. Nalapil, captopril, losartana, não devem ser usadas, tá? Como a espirulactona, não pode ser usada. As pessoas vão engravidar, querem engravidar e estão, vamos dizer, já grávida. Usar essa medicação. Tá? E nas mulheres, os inibidores da ECA, eles dão 3 vezes mais forte do que nos homens. Tá? Então, isso é importante. Quando a gente, vamos dizer, essa paciente pré-eclâmpsia ou teve eclâmpsia, nós temos obrigação de tentá-las. Quando ela receber alta, ela precisa ser cuidada para o resto da vida, porque ela tem uma chance. Me fizeram essa pergunta aqui. Eu tive pré-eclâmpsia, doutora Thaís. Eu nunca fui hipertensa e estou sem pressão alta depois do parto. Eu devo me preocupar no futuro? Como é que eu devo? Sim. Você que teve pré-eclâmpsia, não é, Beth? Eclâmpsia na gravidez. Tá? Mesmo que depois do parto a sua pressão esteja normal e você até nem precise mais de remédio para pressão, você precisa estar constantemente em contato com o seu cardiologista, porque você pode ter um risco maior de um infarto, né, Beth? De um AVC, diga aí. Olha, tanto a pré-eclâmpsia, diabetes gestacional, muitas vezes, elas dizem assim, a minha glicose aumentou um pouquinho. Isso é diabetes gestacional. Ela tem uma chance de se tornar diabética e tem mais de, no futuro, ter um infarto. Então, nós temos que metabólica, ovário policístico. Então, tem uma série de fatores que são específicos hoje da mulher e no passado nós não valorizamos. Dizer que a mulher corre risco a vida inteira, né? Agora, o tempo todo. Nós vamos ouvir a doutora Juliana, que ela é especialista numa área muito melindrosa, que é a doença isquêmica do coração. O que é isso? É angina, infarto. Quer dizer, doutora, que a mulher também infarta? Eu achei que era doença só de homem. Como é que é isso? Tem muita gente que pensa assim, né? Verdade. Será? Verdade. Vamos ouvir a doutora. Eu queria agradecer estar nesse espaço com pessoas tão brilhantes para a gente falar sobre a saúde da mulher e chamar a atenção, colocar em tela que a mulher adoece, que doenças tipicamente consideradas masculinas não é bem assim. Que as mulheres também infartam, as mulheres têm insuficiência cardíaca.
Então, eu quero chamar a atenção que essa angina, essa doença isquêmica é o quê? É a diminuição do fluxo nas artérias, naqueles vasos que nutrem o coração. Então, a gente sabe que essa é uma das causas de doença na mulher. Mulheres pós-menopausa, quanto das mulheres mais novas. Então, a gente começou a ver agora um aumento desse tipo de doença dos vasos em mulheres mais jovens. E isso vem chamando muito a atenção. Não só o aumento dessas doenças, mas como a mortalidade também dessas mulheres é mais alta. Então, juntando tudo que nós já começamos a discutir aqui, muito provavelmente tem uma alteração da biologia da mulher que é diferente da do homem, né? A gente tem um ambiente hormonal que é diferente, a gente tem estrógeno, progesterona, a gente passa por várias fases durante a vida, a gente engravida, depois a gente diminui hormônio, então tudo isso altera o funcionamento dos vasos e também do músculo do coração. Então, a gente precisa ter atenção às doenças que classicamente podem provocar obstrução dos vasos do coração, que é pressão alta, é o diabetes, é o sobrepeso, a obesidade, né, o tabagismo. Então, a gente precisa ter uma atenção que as mulheres também necessitam tratar de uma maneira mais incisiva. Como a gente já cuida dos filhos, cuida dos pais, cuida de muita gente, dos irmãos, a gente também precisa cuidar da gente. Então, eu queria chamar muito a atenção para a prevenção, né? Mulheres que têm doenças autoimunes, como, por exemplo, lúpus, artrite reumatoide, que são doenças assim, mais prevalentes, bem mais prevalentes nas mulheres, essas mulheres têm um risco maior de ter doença do coração e elas precisam também acompanhar com o cardiologista. Entendeu? Como o Thaís falou também, mulheres que têm doença oncológica. Então, o cardiologista, hoje em dia, ele está muito ligado a diversas áreas, principalmente na saúde da mulher. Então, acho que isso é importante, né? Ano passado, a gente teve um ganho grande em relação à educação da sociedade, porque a gente ganhou um dia de conscientização das doenças cardiovasculares da mulher, que é o 14 de maio. Então, esse dia serve para a gente celebrar e prevenir, né? Ter mais uma força-tarefa para divulgar a importância desse cuidado do coração da mulher, seja numa fase mais precoce, seja durante a gravidez, seja durante a menopausa. Então, com relação ao infarto, mulher também infarta. E o que eu queria chamar a atenção é que os sintomas do infarto da mulher, eles não são aqueles tipicamente divulgados nas redes sociais, nos veículos de imprensa, como dor no peito ou uma falta de ar. Pode ser simplesmente até um cansaço, como o Thaís falou. Então, a mulher pode estar cansada e ela simplesmente acha que é pela a grande carga que ela tem do trabalho, da família, da casa, e muitas vezes pode ser um sintoma para indicar que ela está em sofrimento do coração. Então, eu queria muito chamar a atenção que a gente olhe esses sintomas, o que sai do normal da nossa vida, que a gente valorize, porque isso pode ser um alerta para uma doença do coração que está se instalando. Então, acho que isso é algo que eu queria assim, enfatizar muito, porque isso faz diferença. A gente sabe, de acordo com algumas estatísticas, que as mulheres procuram até com 1 hora a mais do que o homem procuraria a urgência. E isso acarreta em atraso do tratamento do infarto, isso acarreta em um aumento de mortalidade, de morte na mulher. Então, se a gente tiver uma atenção maior para esses sintomas que não são esquisitos, que deixa a mulher mais fadigada, ou que está com uma dor no estômago, uma dor nas costas, então que isso seja valorizado, isso precisa ser avaliado. Então, acho que isso é um ponto muito importante. E o estado emocional, isso tem influência? Nossa, excelente colocação. A pandemia veio ensinar muita coisa para a gente também, né? E eu acho que do limão à limonada. E a gente viu que na pandemia a incidência de síndrome do esgotamento, que é aquele burnout do inglês, foi muito mais prevalente nas mulheres do que nos homens. E a gente também tem a informação que esses transtornos, né, mentais, como depressão, ansiedade, o esgotamento, eles trazem uma complicação, um agravamento, e que isso pode se ajuntar com a pressão alta, com diabetes, com colesterol alto,
e piorar esse microambiente para a mulher e predispor a doença no coração. Então, isso é algo que chama muita atenção, principalmente em mulheres mais jovens, abaixo de 55 anos. Então, as mulheres mais jovens que acham, eu sou jovem, não vou ter doença, estou aqui fazendo minha atividade física, isso não é bem verdade. A gente pode ter outras doenças que não habituais e a pandemia trouxe essa informação contundente que transtornos mentais podem sim, como depressão, ansiedade, burnout, pânico, agravar violência doméstica, também. qualquer tipo de estresse, né? E a própria Covid, né? Tem um estudo que saiu na Nature mostrando que 2 anos após a Covid, mesmo Covid leve, com aumento de doença, de incidência de infarto, insuficiência cardíaca, de insuficiência cardíaca, de AVC, né? Então, às vezes eu tenho respondido, as pessoas têm me questionado muito, doutora, os jovens estão infartando tanto, porque recentemente, um mês, a gente teve uma paciente no São Lucas de 33 anos que infartou porque rasgou a coronária. E a pergunta é da vacina, doutora? Então, a gente não tem nenhum estudo, né, Ju, Beth e Cris, que confirme que seja vacina. Mas a gente tem a confirmação, pelo menos pelos estudos até agora, é um estudo alemão, mostrando que 2 anos depois a mulher pode infartar, pode ter insuficiência cardíaca, só pelo fato de ter tido Covid. É porque o Covid, né, é uma doença inflamatória, então ela vai inflamar os vasos do coração, né? Não é só o pulmão. E uma coisa importante que a doutora Celi está comentando aqui, que a gente tem que educar não só a população, não, os médicos também. A mulher chega no pronto atendimento com uma queixa meio inespecífica, fala, não, seu marido está te tratando mal, você brigou em casa, você está cansada. E, na verdade, é uma doença. Isso é piti, né? Aqui em Aracaju se chama que é piti. Aqui também é o piti, a gente faz piti, mas é o piti daí. É porque as queixas são subestimadas mesmo, porque não é um sintoma típico. Isso acarreta em atraso. Ela começa uma semana antes, ela pode começar com baixo cansaço, ela faz uma dor nas costas, até chegar no peito. Muito orientar as pacientes que estão nos ouvindo, e dor no queixo é valorizada. Sim, Beth. Vão primeiro no dentista e quando vê uma dor no queixo muito importante. Sem dúvida. Por isso, está sendo comentado. Chega lá, você deve ficar muito ansiosa, a Isabela está comentando aqui. Então, gente, por que a gente está... Eu sou a presidente do Departamento de Cardiologia da Mulher, a Beth é a diretora financeira, a Celi é a diretora administrativa, a Thaís é nossa parceira, falando de ciência cardíaca, a Juliana está aí também, em cima das mulheres. E por que a gente está fazendo isso? A gente está educando os médicos. Ontem teve um webinar falando isso, a mulher foi no pronto-socorro várias vezes. Ela estava tendo a doença isquêmica com cateterismo normal. Doutora Juliana, explica pra gente, cateterismo normal pode ser também doença isquêmica, um infarto? Pode. Explica pra gente isso. Isso é uma coisa bem interessante, porque na mulher, diferente do homem, a gente pode ter doença não nos grandes vasos do coração, que é onde o cateterismo vê. O cateterismo, ele vê os vasos maiores. A mulher tem uma prevalência até maior de doença nos microvasos, na microvasculatura, nos vasos bem pequenininhos, que a gente não consegue nem ver no cateterismo. Então, muitas vezes, essa mulher chega, não é infarto porque fez o cateterismo e a artéria não está obstruída. Pode ser infarto, sim, que é o que a gente chama até com um nome bem interessante de minhoca. Então, alguém que possa ouvir falar... Minhoca, não é minhoca, gente, não é minhoca, é minoca. Minoca, que é o infarto sem ter obstrução das coronárias maiores. Mas a gente vai ter doença nesses vasinhos bem pequenininhos. Então, essa mulher precisa ser investigada melhor. Porque essa doença, mesmo não sendo nos vasos grandes,
ela também pode trazer muitos malefícios. A mulher pode morrer, por isso ela pode evoluir para insuficiência cardíaca também. Então, isso tem que ser muito valorizado. Então, é algo que a gente precisa, na educação continuada dos outros colegas, dizer, olha, essa paciente merece um cuidado, a gente precisa fazer um outro exame, um exame que a gente diz de funcionalidade. A ressonância, por exemplo, é um exemplo desse exame, a cintilografia. Então, para a gente investigar melhor essas mulheres que são taxadas como não foi infarto, porque a coronária não está com placa, mas ela pode ter plaquinhas nesses vasinhos bem pequenininhos. E que isso também é importante, porque isso pode dar sintoma. E aí essa mulher vai para o pronto-socorro várias vezes e ela é taxada de ansiosa, ela é taxada de diversas outras doenças que, na verdade, não tem nada a ver. Ela tem uma doença do coração que está maltratada. E aí ela vai sendo maltratada ao longo da vida. Então, isso é Então, bem interessante. igual você falou, Outra coisa aqui, Cris, que estão me perguntando é o seguinte: se uma mulher jovem pode praticar atividade física sem sintoma nenhum, se eu tenho risco de infartar. Né? Então é muito importante a gente estar vendo, a gente sabe a importância da atividade física para a redução do risco de doença cardiovascular. Mas a gente quer aqui que você, mulher jovem também, a gente tem casos de infarto em mulheres com 26, com 30 anos, antes da prática de atividade física, fazer sua avaliação cardiológica prévia para detecção de doenças que, mesmo sem sintomas, podem levar à morte. Né? Então, algumas doenças congênitas, como as coronárias, né? Os vasos da gente, eles podem nascer de uma maneira anormal e isso pode levar a mulher jovem a infartar durante a atividade física ou não, né? Por exemplo, uma mulher que vai fazer atividade física, recentemente a gente teve uma mocinha de 24 anos aqui em Aracaju, que durante a prática do beach tênis, completamente assintomática, fez uma morte ou fez uma parada cardíaca e ela tinha miocardiopatia hipertrófica. O que é isso? Esse nome complicado, né? O coração é um músculo que se hipertrofiou e ela provavelmente fez ou uma arritmia ou um baixo débito e ela fez uma parada cardíaca. Graças a Deus foi ressuscitada. Né? Tinham 2 médicos no local, ela está na UTI, e né? E ainda até tá em nasceu, observação. pode até Mas ter é nascido com isso, né, Thaís? E é bem provável que tenha nascido com isso, porque depois foi se buscar o histórico familiar, que é outra coisa importantíssima, saber a história de doença cardiovascular da sua família. A mãe tinha miocardiopatia hipertrófica, tem miocardiopatia hipertrófica, entendeu? E ela nunca investigou, né? Então, a partir desse diagnóstico, a família toda está sendo investigada, porque pode levar a uma morte súbita. Então, jovem mulher, antes da prática de atividade física, a fazer uma avaliação cardiológica, para ver se realmente você pode se beneficiar, que a gente sabe o quanto é bom, não é, Cris, Beth, Ju, da atividade física, para redução de eventos cardiovasculares, para melhora o do humor, peso, né? né? Diminuição da ansiedade, controlar o peso, controlar hipertensão, diabetes, mas fazê-la com Claro. responsabilidade, sabendo que o seu Isso. coração tá bacana. Ô, doutora Ju, né? e a grávida, ela pode infartar também? Ela tá rodando. Oi? Eu acho que ela saiu, Ah, ela não tá. deu. Então vamos perguntar aqui. A hora que ela entrar, ela fala um pouquinho mais. A grávida. Ela tá pedindo para Opa! aceitar, Cris. Ela tá pedindo para aceitar. Nossa, aí tem que achar ela aqui. Somente 3 convidados podem participar. E ela, quando eu peço. Oi? Então pergunta. Então, Então, continua, né? Não a sei, pergunta que eu ia fazer para a Ju é se grávida E eu pode também infartar também? Sim, pode infartar. Pode infartar, sim. E hoje mesmo, nas aulas que eu dei, eu
coloquei até na entrevista ontem, que hoje, vamos dizer, com a evolução desses estudos e mostrando, porque no passado era assim, a gente mandava fazer um estudo hemodinâmico, o cateterismo da mulher, o hemodinamicista dizia, mais um CAT branco. Deixava tanto, né? Era aquela chamada X. E hoje, como foi colocado, colocou muito bem, que tem o Minoca, então tem uma justificativa, angina vasoespástica, tá? Então tudo isso pode. Então a grávida, hoje em dia, como nós estamos comentando, a gravidez, cada vez a idade mais avançada, ela pode então, obstrutiva, mas ela também pode, com muita frequência, ela não ter lesão e ela dissecar a coronária. Então, no final da gestação e no puerpério, logo do parto, teve uma paciente teve uma dor intensa, alteração de elétrico, com troponina alterada. Então, o tratamento é químico, temos que observar. Tá? Então, ela pode infartar, sim. E ela pode ter uma coisa chamada dissecção, né, da coronária. A coronária tem sangue entre as duas camadas, as três camadas. Né? Rasgo na coronária. Né? Que loucura! E vocês acham que hormônio tem a ver com isso? Por exemplo, a mulher, qual que é o risco que ela tem maior de ter um infarto durante... Então, as mulheres que têm doenças inflamatórias, né? Como, por exemplo, lúpus, artrite reumatoide, mulheres que têm gestações múltiplas. Voltei! Né? Opa, que bom! Né? Voltou, que bom. Aí, Cris, pronto. Estão falando estava aqui respondendo por você, mas... Todas essas doenças inflamatórias, até mesmo a endometriose, tem um trabalho... que é um processo inflamatório, ela também causa de, dizer... Então, Ju, vamos, nós estamos aqui falando com você, mas agora voltou a super especialista. Nós estamos perguntando aqui se grávida infarta. Então, a Thaís e a Beth bem colocaram que aquelas doenças inflamatórias, né? Quem tem lúpus, artrite, né? Esclerose, esclerodermia, enfim, aquelas doenças que dão uma inflamação aumentam a chance, né? Sim. E aí, você quer complementar alguma coisa em relação à infecção de coronária, alguma coisa assim? Eu acho que é um ponto interessantíssimo. Grávida infarta. E a gente precisa ter esse olhar. A gente teve também recentemente na nossa unidade coronariana uma paciente jovem, 30 e poucos anos, que após o parto sentiu uma dor no peito, algo esquisito, foi até subvalorizado, assim como é sempre, infelizmente, mais uma vez. E ela tinha feito o que a gente chama, assim, tecnicamente, de dissecção de coronária. O que é isso, dissecção de coronária? É o vaso do coração, um dos vasos que irriga o coração. Uma dessas camadas se rompe espontaneamente, de uma forma espontânea. E isso é muito mais comum nesse período puerperal, ou seja, pode acontecer tanto na gravidez quanto logo após a gravidez, mesmo em mulheres jovens que nunca tiveram absolutamente nada. Isso é uma causa que é rara, mas se a gente pegar só a população de mulheres grávidas, é a principal causa de infarto nessas mulheres. Então, é algo que precisa a gente lembrar disso, porque é difícil lembrar desse diagnóstico, inclusive lembrar ao cardiologista que faz o cateterismo, que pode ter essa possibilidade, porque muitas vezes é difícil de enxergar. Então, a gente precisa levantar essa possibilidade, porque essa paciente vai ter que ter uma recomendação, uma orientação diferenciada, inclusive em relação a posteriores gestações, se ela vai poder ter, se ela vai poder fazer reposição de hormônio quando ela precisar. Então, a gente precisa ter um olhar para essa paciente, inclusive para a mortalidade e para a recorrência, porque a paciente que tem dissecção de coronária, ou seja, esse rasgo na artéria, pode recorrer muito mais facilmente do que a população em geral de mulheres. Inclusive, esse caso clínico, vou até fazer aqui uma divulgação
vai estar sendo apresentado no Simpósio de Doenças Cardiovasculares da Mulher. Cristina já veio aqui em Aracaju, nos brindou com sua presença. Dia 25 de março, eu convido, a gente vai estar falando. E esse caso dessa moça de 33 anos, né, que ela fez dissecção de coronária, não tinha trombo, não tinha coágulo, foi feita angioplastia. O que é angioplastia? Desentupir a artéria que está obstruída, no caso que teve um infarto por dissecção. Não foi colocado stent, que é a molinha, mas ela está bem, graças a Deus. Mas quantas e quantos jovens, né, infartam e que não dá tempo de chegar ao gente, uma coisa que nós não falamos aqui. Então, a gente já falou, né? A Ju já falou que as mulheres mais jovens também estão infartando. Por causa de burnout, né? Por causa de vários motivos aí do estresse, da saúde mental prejudicada. Mas nós esquecemos de falar de uma coisa importante. Essas drogas ilícitas. Vocês sabem que a cocaína. Vocês sabem que eu estava lendo um artigo publicado numa revista de cardiologia americana muito importante, falando que até a maconha relacionado com a doença coronariana aguda? Sem dúvida. Vamos tomar, vamos puxar um fuminho aqui para dar uma relaxada, né? Então, as drogas ilícitas, o cigarro, não é verdade, Ju? Isso. Então, o cigarro provoca uma inflamação no vaso, isso já é bem conhecido. E outra, não é só o cigarro, não. Esse cigarro eletrônico agora, que dá uma moda muito grande entre os jovens, né? Isso. E o cigarro, né, Ju, concepcional, na mulher que está em uso de juntando fatores de risco. Então, você está tomando anticoncepcional, acha que tranquilo, um anticoncepcional mais moderno, mas está fumando esse cigarro eletrônico. Você só está adicionando risco, não a possibilidade de ter doença isquêmica, ou seja, doença que dá nos vasos do coração. Então, assim, eu acho que o cigarro eletrônico a gente precisa chamar muito a atenção do pessoal jovem, de nós jovens também, para que não caia nisso, que esse cigarro não é nada demais. Ele sim, ele provoca muitas doenças. Então, não é assim, um step down. Eu estou fumando o cigarro habitual e eu agora estou diminuindo o meu risco porque eu estou no cigarro eletrônico. Isso não é verdade. Então, acho que isso é algo que a gente precisa chamar atenção. E em relação às drogas, além disso, o álcool. Porque aumentou muito a prevalência de doença relacionada ao álcool nas mulheres, porque as mulheres estão bebendo mais bebidas alcoólicas. Então, isso também tem um impacto grande na doença cardiovascular, né? Em doenças cardiovasculares, não só no infarto, como na insuficiência cardíaca também. Isso. E aqui uma pergunta da Isabela. Arritmias cardíacas, né? Arritmias cardíacas, o álcool. A Isabela está perguntando, é verdade que o burnout pode levar à fibrilação atrial? Claro, pode levar, com certeza. O burnout é aquela síndrome do esgotamento, né, que a gente falou anteriormente, né? A mulher sobrecarregada que chega num determinado momento que ela entra em exaustão. Então, isso também impõe ao coração uma demanda muito alta. Então, assim como beber bastante, como a gente já conhece, aquela holiday syndrome, ou seja, depois de um feriado que bebeu e ter arritmia, a gente está vendo agora que grandes estresses emocionais também, ou então sintomas negativos, podem também levar ao aparecimento de arritmia, e um dos tipos de arritmia é fibrilação atrial. E ela ainda completa outra pergunta. Que é uma arritmia que leva muito, né, Ju, ao AVC. Né? Então, é muito importante vocês... A pesquisa da fibrilação atrial, inclusive como causa de insuficiência cardíaca na mulher. Né? Então, a mulher que é obesa, a mulher que tem esse tipo de arritmia cardíaca, ela pode vir a ter uma insuficiência cardíaca, como também AVC, tem uma maior preponderância. Daí, o diagnóstico, né, ser sempre pensado, investigado e tratado com o objetivo de prevenir essa patologia. Eu estou aqui vendo o Celi pedindo para a gente, sábado, nós vamos ter uma caminhada aberta ao público, gente. Sábado, às 15 horas, saindo dos Arcos da Atalaia. Sociedade de Sergipe, manda passagem que eu estou indo. Manda passagem que eu estou indo aí, sem dúvida.
Essa terra boa aí. Nós temos o suporte, teremos distribuição de camisas, um suporte que vai estar junto a gente, com educadores físicos, vai ser limpeza da praia e estimular a atividade física. Essa é uma bandeira que a doutora Celi levanta anualmente de extrema importância, porque isso a gente sabe que reduz o risco cardiovascular, além de sociabilizar, né? Que vontade, tá? Ainda mais que eu tenho um irmão que mora aí. Fala, Beth. Da apneia do sono. A apneia do sono. Sim. Bem, leva a arritmia, a insuficiência cardíaca. Isso. Essa ronca, né? Como é que está o sono dessa paciente? Principalmente se ela eu acho que aí, fazendo um sobrepeso e link, obesidade. Beth, com o que você falou, eu acho importante também a gente falar sobre a perda de peso, né? Tá muito em voga medicações para perder o peso, coquetéis. Então, acho que também a gente precisa fazer esse alerta para as mulheres que as medicações ajudam sim a perder o peso, mas que você deve ir para profissionais que entendam como fazer essa perda de peso e não fazer formulações que você não sabe quais são as medicações que compõem. Então, a gente está vendo hoje em dia um aumento muito grande no uso de medicações, como uma pessoa colocou aqui, o Ozempic, o Ribelsis, que é a mesma medicação, uma subcutânea, outra oral. É uma medicação excelente para perda de peso, mas ela precisa de orientação, né, de médico para que seja usado. Porque também o seu uso abusivo, a gente pode ter alguma repercussão. São medicações excelentes, inclusive com impacto cardiovascular, porque a gente sabe que se perder peso é muito bom, mas isso tem que ser de uma forma muito bem orientada, sem coquetéis malucos, né, sem soros que a gente não sabe quais são as medicações que compõem. Então, tudo que a gente propõe para um paciente tem que ser altamente pesado, né? O risco e benefício. Então, eu acho importante a gente também falar sobre isso, né? É a multidisciplinaridade. Eu acho que Ju está certa. Essa classe de medicamentos, né, como o Ozempic, como o Ribelsus, elas inclusive Forxiga, Jardiance, elas têm um impacto muito bom, muito favorável para o coração, entendeu? E pacientes diabéticos ou não diabéticos. Mas seu uso indiscriminado deve ser evitado. Inclusive, a gente sabe, por exemplo, que o Ozempic ou Ribelsus, se um paciente vai fazer uma cirurgia, precisa ser suspenso, porque o esvaziamento gástrico fica complicado, o ritmo intestinal fica complicado. E aqui o que eu queria dizer também, né, eu tenho certeza que vocês vão concordar, é a gente sempre estar integrando, né, essa saúde física que a gente está aqui tanto debatendo, insuficiência cardíaca, hipertensão, infarto, com o nosso espírito, com a nossa alma, com o nosso bem-estar, né? Que a gente procure, né? Procure meditar mais, procure aproveitar mais esses momentos que a gente tem com a nossa família, prática de yoga, o que for, porque a gente está vendo um extremo de ansiedade, de depressão, e todos nós sabemos o quão prejudicial isso é para a saúde do nosso coração. Né? Gente, eu convido todas as mulheres a chegarem na frente do espelho e falar assim: eu vou cuidar de você. Cuidem. É o que a doutora está falando. Vamos cuidar da gente. Porque todo mundo espera que a gente cuide deles, Exatamente. né? Cuida da mãe, do pai, do cachorro, do filho, do vizinho. Mas ninguém cuida da gente. Eles acham que a gente é super mulher. A gente tem que dar conta de tudo, todas as funções da gente. Então, olhem para o espelho e falam assim: eu vou cuidar de você, eu vou pensar em mim. Né? Vai no cardiologista, faça seus exames. A gente faz uma campanha assim: conheça seus números. Saiba quanto que está a sua pressão, quanto que está a sua glicose, quanto que está seu colesterol, a cinturinha tem que ser fininha. Alguém falou aí, com esse apelo do corpo bonito, mas não é bonito, é você estar dentro saudável. do seu corpo. Corpo saudável. Corpo e mente saudável. Corpo e mente saudável, como vocês têm falado aí. Vamos deixar então uma mensagem em cada uma. Nós temos 3 minutinhos aí. Beth. Olha,
nós temos sempre que nós temos que valorizar os sintomas da mulher, os nossos, e poder passar para os colegas valorizar esse, porque muitas vezes ela tem cansaço, pode ser faz uma inflação de pressão normal. O colega diz, não, isso não é nada. Não. A mulher basta tem uma fração de ejeção preservada. Da grávida, fica pedindo atrás da cansaço, tudo isso. Pode estar evoluindo um quadro de deficiência. Certo? Nós somos conhecer, eu acho que nós estamos no caminho certo. Conhecendo, vamos dizer, nossas... Ju, dá um Eu queria recado aí para recado bem rapidinho. Assim, acho que o resumo de tudo que a gente falou é conclamar as mulheres para que olhem mais para si, que se cuidem, valorize seus sintomas, valorize o que achar de errado, siga a sua intuição. A intuição feminina deve ser levada em consideração e que, assim como tem uma rotina anual ginecológica, que a mulher já se preocupa, isso está bem forte na nossa sociedade, que a gente também tem essa rotina para o coração, para olhar para dentro e para o coração também. Que isso seja pelo menos anual, para que a gente, nessa oportunidade, possa avaliar a saúde da mulher. Então, eu gostaria de deixar essa mensagem assim, firme sobre prevenção. Vamos prevenir doença, vamos diminuir essas taxas de doença. Mulher adoece e precisa ser cuidada. Perfeito, tá aí. Eu acho que realmente a palavra-chave é prevenção cardiovascular. É a mulher saber que o que mata, o que leva à morbidade, a lhe deixar numa cama para o resto da vida, sem poder desfrutar de seu trabalho, de sua família, de você própria, são as doenças do coração. Sim. É o infarto, é o AVC. E que você prevenir a ocorrência dessas doenças vai amenizar sofrimento e diminuir a sua mortalidade. E, por último, integrar. Pense no seu físico, no seu espírito e no seu bem-estar, para que você possa ter realmente uma saúde plena, que é isso que a gente hoje está buscando. Então, cuide do seu coração. Exatamente. Então, gente, olhem para dentro de vocês, reflitam sobre tudo que vocês aprenderam hoje e vamos colocar em prática. Mas não saiam daí, nós ainda temos mais coisas interessantes pela frente e vamos aprender mais. A segunda Celine tem muita surpresa aí pela frente, não saiam daí. Obrigada a todos, em nome do Departamento de Cardiologia da Mulher, em nome dessas mulheres maravilhosas, eu agradeço aí pela excelente palestra de cada uma delas. Muito obrigada e nos vemos. Feliz dia para todos nós. Que todos os dias são os dias das mulheres, mas que hoje você se olhe de uma maneira diferente. Fiquem bem, fiquem com Deus, se cuidem. Beijo grande. Obrigada, um beijão, foi um prazer. Beijo, obrigada.